ok? E é bom demais poder participar, envolver, não fique de fora. Então, nós estamos fazendo esta programação, o Colégio Cristão de Montes Claros, este encontro, e com a parceria com a Igreja Presbiteriana de Palmeiras, vai acontecer dia 12 e 13 de setembro, em Águas de Santa Bárbara. Conhece aquele resort lá? Lindo demais. Então, se você quiser, você pode ligar para 3213-2525 e conversar com a nossa secretária Valéria e falar assim, eu quero participar desse encontro de casais que vai haver dia 12 e 13 lá em Águas de Santa Bárbara. Fica 130 quilômetros daqui. Eu irei ser o preletor, eu estarei pregando e também o evangelista, nosso irmão, o carioca Alex, vai estar ministrando também. Nós estaremos lá então sábado, iremos lá pela manhã, teremos um café, teremos o almoço, teremos uma tarde abençoada, à noite teremos aquele jantar especial, domingo de manhã e voltaremos domingo bem à tardezinha e o investimento é então R$ 566, se você quiser nós dividimos em 10 parcelas. Nós abrimos algumas inscrições para alguns pais, para você pai, que tem seu filho no colégio cristão e também algumas pessoas que têm nos acompanhado no YouTube, têm nos acompanhado aí através da rádio. Então, é esse encontro que nós teremos dia 12 e 13 de setembro em Águas de Santa Bárbara. Fica, na verdade, quase 130 quilômetros daqui de Montes Claros. Se você quiser participar, você tem que fazer inscrição logo, já passar o cartão lá na Secretaria do Colégio Cristão e se preparar para esse evento que vai ser muito bom para a sua vida. É bom você e seu marido, você e sua esposa, é como se fosse uma lua de mel. Vai ser bom demais. E hoje, como eu disse, eu quero refletir com vocês sobre esse tema, mulheres angustiadas. Mulheres angustiadas. E essas mulheres angustiadas, a angústia dessas mulheres, principalmente mulheres que os seus maridos não são crentes, mulheres que converteram e os maridos não converteram ainda. E algumas dessas mulheres têm ficado angustiadas, inclusive muitas me procuram, pastor, o que eu faço? Eu queria servir mais o Senhor, eu queria dedicar mais à igreja, eu queria ter um momento meu com a minha família, mas meu marido não é crente, meu marido não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus, e eu estou quase separando dele para poder dedicar mais ao Senhor. Então eu quero falar com você, minha irmã, você que converteu, mas o seu marido ainda não é crente. E você tem vivido uma vida angustiada por causa disso. E eu quero compartilhar com vocês, baseado aqui nesse texto então, na primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro, quando ele escreve essa carta, exortando as mulheres de uma maneira muito profunda. O apóstolo Pedro trata aqui deste assunto de mulheres que os maridos ainda não conhecem ao Senhor. E eu gostaria de colocar aqui o contexto antigo, primeiramente. Sabe? Assim como nos dias de Pedro, então muitas mulheres cristãs, elas são casadas com maridos descrentes. E muitas dessas mulheres se converteram então depois de já estarem casadas. Infelizmente, há pessoas que incentivam o divórcio nestes casos. Tem até pastores líderes que incentivam o divórcio. E principalmente algumas mulheres que já estão, na verdade, loucas para caírem fora, para quem sabe, é minha interpretação, para ter um novo relacionamento, de repente já está até assim, com um olhar diferente por alguém, e aí querem esse incentivo de separar do marido não crente, porque ela converteu e ele não converteu ainda, e talvez está sentindo o peso, a carga sobre os seus ombros. E é perigoso quando um líder, quando um pastor, quando alguém incentiva o divórcio. O fato de a mulher servir ao Senhor Jesus, pode gerar alguns conflitos dentro do lar? Sim. A mulher cristã, minhas irmãs, não poderá mais participar dos atos pecaminosos do marido. Por exemplo, mentiras, práticas que antes faziam. É uma questão, é um conflito terrível. E a gente, como pastor, como líder, tem de ter muita sabedoria para poder aconselhar, para poder direcionar o coração dessas mulheres. Porque antes elas faziam coisas até
na perspectiva da intimidade, entendeu? Iam para lugares esquisitos, viviam na farra, e agora converteu, o marido quer ter as mesmas práticas imorais, viver na mentira, nas falcatruas, que antes ela compactuava, hoje não, porque ela é nova criatura. Jamais pode haver, da parte do pastor, do líder, o incentivo à separação, a não ser que comprometa vidas. E eu, inclusive, nesse ponto, eu sou ousado e digo o seguinte: num casamento onde a mulher está sendo cerceada dos seus direitos, agredida, vilipendiada, está sendo agredida inclusive fisicamente, nós temos a lei em nosso país, a Lei Maria da Penha, nós temos aí os direitos da mulher, sim, nós vivemos num país democrático, cada um pode expressar a sua fé, a sua religião, e nós temos, a mulher tem os seus direitos. E quando é nesse caso, eu falo: filha, você precisa procurar um advogado, você precisa de procurar os seus direitos, porque você não pode ficar presa numa casa, sendo agredida. E eu me lembro de um aconselhamento que eu fiz, quando eu fui ouvir o menino mais novo, acho que tinha 6 anos, 7 anos, mas o que me marcou foi ouvir a menina de 13, 14 anos. E ela falou assim, olha, e ela conversou dizendo: pastor Eugênio, eu preferiria que minha mãe e papai separassem, porque eles estão se degladiando, eles estão agredindo um ao outro, e eu perdi a vontade de estudar, eu perdi, e começou a colocar, e eles separaram. E na verdade, ele casou novamente, ela, como tinha algumas deficiências no seu próprio caráter, se tornou uma mulher meio louca por aí, mas pelo menos filhos deixaram de ser afetados. Bom, são questões que nós precisamos de resolver. E é bom entender o seguinte, gente, eu quero dizer desde já, minha irmã, que nessa questão de separação, nessa questão de conflito entre casal, questões de problemática familiar, nada é fechado. Nós não podemos chegar ao separe. Não. A gente tem que saber andar, orar, conversar, ver as possibilidades, ver os prós, ver os contra. Mas as recomendações bíblicas para as mulheres cristãs casadas com descrentes, quais são? Então você que é mulher, que está me ouvindo, me assistindo neste momento, o seu marido não é crente. Vocês casaram, você converteu agora e vive esse dilema. Então vamos ver aqui o contexto da época, a mulher na antiguidade. Olha para você ver, no primeiro século, a situação da mulher em geral era bem diferente da posição que ela desfruta nessa pós-modernidade, nesses dias nossos, onde temos aí um país, nossa sociedade democrática, existem as leis. A mulher antigamente não tinha alguns direitos básicos, não possuía existência independente do seu marido. A mulher antigamente não podia tomar decisões próprias. A mulher vivia debaixo dos caprichos do pai, quando ela era solteira, e depois, quando ela casava, ela ficava debaixo dos caprichos do marido quando se casava. Então, o pai e o marido, eles tinham direito de vida e morte sobre a mulher. Interessante. O marido podia abandonar, divorciar da sua mulher a qualquer momento e por qualquer motivo. Então, por exemplo, olha para você ver, se uma mulher não cozinhasse bem, ela poderia ser mandada embora de casa. Interessante que se a mulher não engravidasse, ela poderia ser chotada de casa. A educação das mulheres se limitava às prendas domésticas: lavar, costurar, cozinhar e cuidar dos filhos. Ela tinha que ficar dentro de casa. Este era o contexto na época. Casar-se era uma necessidade para a sobrevivência, gente. E quando as mulheres eram maltratadas, elas não recebiam nenhum apoio de nenhum órgão, nem de prefeitura, nem do governo, nem de uma associação. As mulheres eram consideradas praticamente como objetos do marido. Entendeu? Por exemplo, Catão, que era um famoso político romano daquela época, sabe o que ele falou? Quem apanhar sua mulher cometendo adultério, pode matá-la. Pode matar e nada vai acontecer.
Olha o que esse político famoso falava. Inclusive, ele deu carta branca para os romanos assassinarem as suas mulheres se elas fossem infiéis aos seus maridos. Mas se o homem fosse infiel, nada era feito. Então, escute, minha irmã, você que está angustiada aí, eu estou dedicando esse programa de hoje, esta palavra, especialmente às mulheres que têm maridos não crentes, que converteram e estão vivendo esse contexto aí, dificuldade, não pode ir na igreja, não pode ir na escola dominical, o marido cobra, e essa luta que você está vivendo. Então, era nesse contexto aqui, neste ambiente, que viviam as mulheres cristãs quando Pedro escreveu aqui esta primeira carta. Então, o que representava para uma mulher casada se tornar cristã no contexto aqui de Pedro? A situação poderia se tornar extremamente complicada. As religiões dos gregos e romanos, daquele contexto, eram essencialmente idólatras e pagãs. Quando nós estudamos sobre a antiga Grécia, esse contexto greco-romano, nós vimos o panteão de divindades que existiam, a idolatria que campeava, que dominava lá no Império Grego, Romano. Havia, gente, culto ao imperador. As religiões de mistério, a religião tradicional dos gregos, lá tinham, na verdade, os templos para adoração. O paganismo e a idolatria em geral era a religião de todos eles. Quando uma mulher cria em Jesus Cristo e se tornava cristã, gente, isso implicava, sabe o quê? Abandonar a religião do marido, os deuses, e o que representava uma afronta à autoridade dele. A mulher não podia fazer isso sem a permissão do marido. As mulheres tinham de seguir a religião do marido. Uma mulher casada que desejasse se tornar cristã tinha que saber que estava correndo o risco de ser espancada pelo marido, ser expulsa de casa ou até mesmo ser morta por ele. E olha, e isso acontecia. Homens que agrediam as suas esposas, espancavam suas esposas, deixavam as suas mulheres com algumas deficiências e matavam. Apesar de todo o possível sofrimento que pudesse enfrentar e o risco da morte, é fato, minha gente, que milhares de mulheres daquela época se tornaram cristãs. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, olha, que para alguém confessar Jesus como Senhor, como Kyrios, porque o Kyrios na época, o Senhor na época, a ideia de Kyrios é déspota, Senhor, e quem era o Kyrios na época? Era César. Então, uma pessoa para converter só pelo Espírito Santo de Deus, por isso que Paulo fala aqui, olha, que alguém só diz Kyrios pelo Espírito Santo de Deus. Converter naquela época não é igual hoje, não. Hoje todo mundo diz que Jesus é Senhor, até o espírita, até o macumbeiro diz. Mas naquela época, dizer que quem é o Kyrios era Christos e não César, e as mulheres então aqui, olha, elas converteram de verdade, eram regeneradas e sofriam as consequências. A situação delas era muito delicada, especialmente quando o marido não aprovava a mudança de religião ou não queria acompanhá-las na nova fé. Então, nós precisamos aqui de considerar, gente, esta delicada situação. Talvez seja por isso que o apóstolo Pedro, ele coloca aqui, ele deu aqui ele fala 6 versículos, 6 vezes, para falar, ele gasta um tempo para falar às mulheres, aqui nesse texto. E só um versículo só, aos homens, ele dedica aqui, olha, o capítulo de 1 Pedro 3, só um versículo. Mas para as mulheres, ele dedica 6, por que isso? Porque ele sabia daquelas irmãs que converteram e estavam sendo injuriadas. E aí o que Pedro fala? O que as mulheres cristãs não deveriam fazer? Não deveriam se divorciar. Pedro não diz que aquelas mulheres deviam se separar de seus maridos. É importante salientar isso. Mas sempre existiram correntes dentro do cristianismo defendendo que mulheres cristãs casadas com maridos descrentes deveriam se separar para melhor servir a Deus, para se dedicar integralmente a Jesus Cristo e à igreja. Muitas líderes antigamente faziam isso. O marido descrente era visto como um empecilho, um obstáculo à fé da pessoa, da esposa.
Mas veja, o casamento jamais pode ser dissolvido em nome de uma maior dedicação a Deus ou em nome de uma espiritualidade. E eu quero falar agora com você, minha irmã. Talvez você não está conquistando o seu marido porque você fica indo demais na igreja. A irmã assumiu lá um compromisso na igreja e muitas vezes os pastores não têm sabedoria. Os líderes não têm sabedoria. Muitas vezes aquele irmão sabe, aquele pastor sabe que aquela irmã está enfrentando uma dificuldade muito grande com o seu marido e coloca ela, levanta como obreira, coloca ela lá no ministério e chega ao ponto de dizer: não, irmã, primeiro é Deus, depois é marido, depois é a casa. Não! Nós temos de entender que primeiramente sim é Deus, segundo é a casa, terceira igreja. E muitas vezes o pastor fala primeiro a Deus, porque quando ele fala primeiro a Deus é falar da igreja. E não, primeiro é Deus, segundo a família, a esposa, o marido, depois vem a igreja. Porque o problema é que eles usam Deus para falar da igreja, da dedicação à igreja. Escute, minha irmã. Aparentemente, desde cedo, na história da igreja, mulheres cristãs tiveram questões de consciência relacionadas à permanência ao lado de um marido descrente. E o apóstolo Paulo, inclusive, tratou também deste problema. Algumas mulheres da igreja de Corinto desejavam saber se podiam abandonar os maridos descrentes para se dedicar mais ao Senhor. Quando a gente lê aqui, olha, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 e 16, o apóstolo Paulo trata desse assunto. Porque as mulheres queriam abandonar as casas. Quem sabe você está querendo abandonar seu marido para poder dedicar à igreja. Então, primeiramente, ora a Deus para você ganhar esta alma que está aí contigo, seu marido, ganhar sua casa, ganhar seus filhos. Entendeu? Eu estou falando hoje, dedicando este programa, essa mensagem, essa reflexão, especialmente a algumas mulheres que têm vivido angustiadas, mulheres que converteram e os seus maridos não são crentes. O que fazer? Separar deles? O marido persegue, o marido é terrível, mas é um homem que não tem agredido, que não tem causado problemas, tem ferido você, e na verdade você tem de orar a Deus, e aí você deve pedir ao Senhor para que você possa ganhar. Crer na palavra do Senhor, que você vai orar, quem sabe você poderá dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Entendeu? Então podemos aprender aqui, em 1 Coríntios capítulo 7, 12 e 16, nós podemos depreender que essa era uma questão aguda e generalizada nas igrejas. As mulheres convertiam, abandonavam as divindades na época, mas aí elas queriam então, para dedicar mais à igreja, abandonar também a casa. E o apóstolo Paulo fala não. O apóstolo Pedro não apoia também. As respostas de Paulo e Pedro são semelhantes em muitos aspectos. Para os dois apóstolos, então, a conversão de um cônjuge a Cristo não é motivo para dissolver o casamento. A parte crente deveria permanecer fiel, firme e se conduzir de tal modo a levar o cônjuge à fé no Senhor Jesus. E eu vou ser aberto e dizer aqui, olha, eu vi um caso de uma mulher que foi aconselhada. Ela abandonou o marido porque o marido bebia, o marido de vez em quando chegava em casa um pouco embriagado, mas era um bom homem. Era um homem que colocava as coisas na casa, era um homem que tinha suas deficiências, era nervoso, mas nunca agrediu ela. Mas ele era contra ela ficar indo na igreja direto. Separou do marido e casou com um crente. E aí, meu amigo, depois ela viu que ela poderia ter ficado com o marido dela, porque o crente que ela casou, um cara preguiçoso, indolente, e que até começou a... Vou calar por aqui. Então não é por aí não, minha filha. Espere em Deus. Eu volto a dizer aqui, comigo não tem negociação. Se o marido é agressivo, até mesmo o crente, porque sabia, né? Nas igrejas evangélicas hoje, até líder, meu amigo. Minha amiga, você precisa de saber disso. Tem líder que agride. Tem crente hoje. Eita, rapaz. Eu recebo cada palavra através do inbox do Face, do internet, do e-mail. Homens agressivos, estúpidos. Homens que são silenciosos, estão dentro da igreja. Então, de repente, se você fizer uma avaliação, o seu marido é uma bênção. É um homem que não vai na igreja contigo,
quer que você fique na escola bíblica dominical, critica de pastor, critica de dízimo, critica de tudo, mas é um homem honesto, é um homem que cuida dos seus filhos, é um homem que é melhor do que muitos que estão por aí. Então escute, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo aqui, eles mostram que não é para separar. Na perspectiva bíblica, o casamento é uma ordenança de Deus para a humanidade em geral. Quando Deus criou o homem e a mulher e determinou que eles vivessem juntos, o pecado ainda não havia entrado no mundo, gente. O fato de que alguns se tornaram cristãos depois de casados não quer dizer que pode acabar com o casamento, como se a vocação cristã fosse maior que a ordenação matrimonial. Pelo contrário, é o cristianismo que vai nos dar força e graça para tornar o casamento um casamento abençoado, melhor. Para a esposa cristã, o divórcio não é o caminho de Deus, mesmo que o seja para a sociedade em geral. Note que no texto aqui de Pedro, estou lendo aqui, eu quero que você acompanhe comigo, 1 Pedro capítulo 3. No texto aqui, não diz para aquelas mulheres, abandone os seus maridos, vivam o evangelho, vão para a igreja, sejam felizes e comecem a vida com um novo homem. O texto aqui, o apóstolo Pedro não aconselha as mulheres a se revoltarem contra seus maridos. E o que ainda é mais interessante, Pedro nem mesmo diz àquelas mulheres para que tentem converter o marido ao cristianismo por força de palavras e discussão. É verdade que todas as mulheres crentes gostariam de ver seus maridos convertidos ao evangelho, não é verdade? Infelizmente, o que acontece às vezes é que as mulheres tentam converter o marido sem ter sabedoria quanto ao método, ao tempo e ao modo de fazê-lo. Inconscientemente querem converter o marido não cristão a qualquer custo, fala demais, queixa demais, cobra demais e na verdade esquece que é preciso viver. O que as mulheres então precisam fazer hoje? O que você, minha irmã, que está me ouvindo, precisa fazer? Você que está angustiada porque seu marido não é crente e você quer dedicar mais à igreja, eu vou dizer, cuidado com a sua fé romântica demais, com a sua fé poética demais. Cuidado para que você não empolgue muito. Aqui Pedro apresenta outro caminho para que as mulheres de maridos descrentes andem por ele. Então ele fala aqui como que as mulheres devem comportar. E aqui diz, sujeitar-se ao seu marido. O texto aqui diz, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Então, sujeitar-se, o que significa sujeitar-se? Significa colocar-se debaixo da autoridade de alguém. Pedro está refletindo aqui o ensino bíblico de que Deus estabeleceu no universo seguindo uma determinada estrutura na família, na igreja e na sociedade, e que tais estruturas devem ser obedecidas. Ao homem cabe a função de liderar, orientar, proteger e se responsabilizar por sua família, amar a esposa, dedicar a ela, cuidar dela. À mulher cabe a função de ajudar o seu marido no desempenho de seu papel, seguir sua orientação e cooperar com ele na estrutura da família e na criação dos filhos. Então aqui fala, mulheres, sede vós o quê? Igualmente submissas. Quando o casamento vai bem, marido e mulher trabalham juntos, há harmonia, há consenso, e as decisões são tomadas em conjunto. Contudo, há situações em que alguém tem de tomar a decisão. O papel que Deus deu ao marido foi de, nesses casos, assumir a liderança e a responsabilidade pela família. O ponto de Pedro é que as esposas devem se sujeitar aos seus maridos, mesmo que eles sejam descrentes. É preciso ressaltar aqui, queridos, escute, que a submissão aqui, referida por Pedro, não significa que a mulher cristã deve fazer tudo o que o seu marido deseja, cometer práticas pecaminosas. Entendeu? Porque a mulher deve obedecer a quem? A Cristo. Então, o que Pedro está ensinando é que as mulheres casadas com maridos descrentes deveriam se despojar voluntariamente do seu eu, fazer morrer o seu orgulho e servir com alegria o seu marido por amor a Jesus Cristo. Então escuta, eu quero falar com você agora, está na sua casa aí.
Você que está aí no seu carro, no seu escritório. Irmã, eu sei que você está angustiada. Não é separar a bênção. Não é separar. E não fica com essa ilusão que você vai encontrar, ao separar do seu marido, um homem abençoado na igreja. Ah, pastor, eu vou entrar no site aqui de relacionamento. Tem tantos homens crentes, homens maravilhosos. Filha, não existe ninguém perfeito. Cuidado para que você não aconteça contigo, igual eu disse antes aqui, uma mulher que separou na igreja. Essas mulheres que querem ser obreiras, que querem dedicar a igreja, mas eles querem dedicar a casa. Casou com um cidadão que era até um meio pregador. Desgraçou com a vida dela. E quando ela tentou voltar para o ex-marido, ele falou assim, não quero você nem pintada de ouro. Você está doido? Livrei de você. Então escute o que eu quero ver. Escute o que eu quero falar com você. Eu sei que é difícil. Mas ore a Deus. Tente conquistar o seu marido. Eu sei que você está angustiada. Eu volto a dizer aqui, gente, e o que eu vou falar aqui novamente pela terceira vez, eu não abro mão. Quando há agressão, outra coisa, mulher não pode fazer aquilo, obrigado. O homem quer que você mantenha algumas práticas, até íntimas, que fogem dos princípios de Deus, aí tem que ser conversado. Outra coisa, como eu falei aqui já, eu fui chamado por uma mulher que estava morrendo com AIDS. O marido e ela eram crentes desviados. E ele viajava sempre. E aí nas viagens dele envolveu com a mulher de programa lá, pegou uma AIDS. E passou a AIDS para a mulher. E ela estava definhando na cama, eu fui visitá-la e orar por ela. E o marido estava bem, tomando o kit lá. Então eu quero falar com você, ter cuidado quanto a isso. Viu, minha irmã? Viu, querida? Então de repente... E quando as pessoas me perguntam, pastor Eugênio, meu marido, descobri que ele tem algumas amantes aí, é promíscuo. A pergunta que eu faço lá com a mulher, você está tendo intimidade com ele? Está usando tudo aquilo para poder se proteger? Porque você não sabe se um miserável desse, irmãos, minha irmã, um miserável desse que é promíscuo, pega uma AIDS lá, pega um cancro, pega uma doença venérea lá, uma sífilis, uma gonorreia e taca na esposa. Estou sendo rasgado e sincero aqui. Aí é outro caso que a gente tem que trabalhar. Mas eu estou falando para mulheres que estão angustiadas aqui, e tem muita mulher angustiada hoje de graça, porque de repente o marido não converteu, mas é um homem exemplar. Há uns poucos dias agora, eu fui procurado por uma mulher que ouve nosso programa, que tem nos acompanhado, e quando ela começou a colocar quem é o marido dela, eu falei, você está doido, rapaz, esse cara é crente. O cara é idólatra, tudo bem, eu estou colocando aqui para os irmãos, que eu fui ver, é um homem que não tem compromisso com Deus. Mas eu falei assim, moço, esse cara tem atitudes de crente. Homem honesto, homem trabalhador. E ela angustiada, porque ele não faz isso, não declara isso. Olha, eu vou falar com vocês aqui, gente. Tem um bocado de mulher reclamando de coisa boba. Ah, pastor Eugênio, meu marido não me dá flores. Meu marido, pastor, não diz que me ama. Ah, pastor Eugênio, meu marido, olha... Não... Minha irmã, isso não é negócio de novela, minha irmã. Isso é importante? É importante. Porque para erguer sua autoestima, mas a sua autoestima já está erguida já, pela graça de Jesus. Não é verdade? Tem umas mulheres aí queixando, rapaz, de coisa boba. Estava no congresso de casais ministrando, e aí falando sobre isso. Aí a mulher levantou e falou que estava com raiva, porque um dia ela queria tanto ganhar um buquê de flor, o marido dela foi lá e pegou uma couve completa, arrancou do chão e falou com ela, toma aqui, ó. Ela ficou revoltada. Então é o seguinte, tem muita mulher angustiada de graça, sabe? Poetizando demais, romantizando demais a fé. Então, minha irmã, se seu marido é um homem que tem te agredido, é um homem promíscuo, sabe? É um homem terrível, que você tem ficado presa aí na sua casa e você é mulher de Deus, aí vamos orar, pede aconselhamento. E o primeiro aconselhamento que vai pedir não é pastor Eugênio. A quantidade de gente que me pede aconselhamento, eu falo, vai procurar seu pastor. Seu pastor, ele recebe para isso, ele é pago por Deus para isso, vai conversar com ele. Eu sou curto e grosso, eu vou cuidar das ovelhas que Deus me confiou. Então você tem que procurar seu pastor, o conselheiro, para você amadurecer e tocar seu casamento. Amém? Estou pregando hoje, ministrando hoje especialmente às mulheres que têm ficado angustiadas porque os maridos não são crentes.
Então, o que o apóstolo Pedro fala aqui para você, minha irmã, conquistar seu marido, ganhar seu marido? Ter uma conduta honesta e respeitosa. O texto aqui, do capítulo 3, do versículo 1, a parte B, aqui diz o seguinte: seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Com as palavras honesta e respeitosa, o apóstolo aqui, Pedro, resume o padrão de conduta que as mulheres cristãs casadas deveriam ter. Desde o início da sua carta, Pedro está ensinando sobre como viver em meio a uma sociedade hostil, sabe? A uma sociedade como essa que vivemos, onde a gente precisa de ter uma conduta respeitosa, honesta, inclusive você, minha irmã. Então, da mesma maneira, as mulheres cristãs casadas com incrédulos deveriam se conduzir com prudência, cuidado, sabedoria. Um comportamento honesto significa uma conduta moral irrepreensível. Uma esposa honesta é moralmente pura. Ela é fiel ao seu marido em todos os sentidos. Ao mesmo tempo, a esposa cristã deve ser respeitosa, isto é, ter um comportamento cheio de temor em relação ao marido. Isto é claro. Entendeu? E olha, não significa viver com medo, ficar com medo do marido, mas tratá-lo com consideração e respeito. As esposas cristãs podem discordar do seu marido, ter opiniões diferentes, mas sempre com atitude de respeito e dignidade. Então é preciso, se você vai discordar do seu marido, saiba falar. Muitas vezes a mulher não sabe falar. A mulher sábia edifica a casa. É aquela historinha que você já ouviu centas vezes. Daquele pai carrancudo, aquele homem, sabe? Fechado, estupim curto. Ele recebeu um telegrama antigamente do filho, quando o filho diz: pai, manda-me dinheiro. Olha que ele pegou aquele telegrama. Pai, manda-me dinheiro. Olha aqui, mulher. Que moleque aqui, olha, ignorante. Sabe que foi pra capital agora lá, acha que pode mandar na gente, aqui pra você ver. Aí a mulher falou assim: peraí bem. Mas ele não falou isso não. Falou sim, tá aí escrito aí, ó. Olha que ignorância, olha que estupidez. Aí a mulher pegou o bilhete e disse: pai, manda-me dinheiro. O homem calou. Ah, ele falou, foi assim? Foi. Ah, então manda o dinheiro para ele. Por quê? Sabedoria. A mulher tem que ter tato para falar, saber a hora certa, saber o momento certo, saber que hora vai chegar no coração do marido. O homem chega em casa cansado de um dia de labuta difícil, duplicata protestada, problema e tal. Aí ela já chega contando os problemas. Olha, o menino caiu, fez não sei o que lá. Calma. Então a mulher vai ganhar o marido com a palavra sábia. A mulher sábia edifica a casa, mas a insensata o quê? Destrói. Então a mulher deve também exibir a verdadeira beleza feminina. O texto aqui do capítulo 3, olha para você ver na sua casa aí. O capítulo 3, 3 e 4 diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração. Elas não deveriam procurar ficar bonitas somente na aparência, usando enfeites, penteados exagerados, joias e vestidos caros. Ao contrário, deveriam cultivar a verdadeira beleza que estava no coração. Então, olha para você ver aqui, só para você entender aqui, minha irmã. Pedro aqui, inspirado pelo Espírito Santo, não está proibindo a você, minha irmã, as esposas cristãs, de cuidar da aparência. Porque tem algumas mulheres que parecem umas bruxas. Só falta a vassoura. Não cuida, não arruma as unhas, não faz o cabelo. Não é verdade? Então, tem que ficar bonitinha, arrumadinha. Não é pecado usar uma pulseira, usar um brinco bonito, usar os adereços. O que Pedro está falando aqui, que a beleza da mulher, a mulher não pode ficar focada só nisso. E nós estamos vendo hoje, nessa mídia doida aí, do culto ao corpo, das plásticas. Tem mulher, inclusive, viciada em fazer plástica. Todo ano faz plástica. A miserável faz a plástica, mas come. Vai num lugar comer pizza, come todas as pizzas da pizzaria. Depois faz plástica de novo. Isso é vaidade. Isso aí já é culto ao corpo.
É errado fazer plástica? Não. É errado a mulher colocar, né, aumentar ali porque acha fazer uma plástica, colocar silicone nos seios, né, arrancar um pedaço da barriga. Meu irmão, se tiver dinheiro, faça. Agora tem que ter cuidado para que a beleza da mulher deve ser o interior. Ele está dizendo que elas não deveriam ficar bonitas somente ou exclusivamente na aparência exterior, mas dar atenção especial e principalmente à beleza interior. E Jesus acusou os fariseus por sua preocupação quanto ao exterior e a negligência quanto ao interior. Então eu quero falar com você, minha irmã. Sim, arrume bonitinha, cuide para o seu marido, para agradá-lo, mas procure ter a beleza interior. Seu marido quer ver essa beleza dentro de você. A sabedoria, quando você fala da sua boca, sai palavras de fogo, sai palavras que edificam, sai palavras que calam o seu marido. Agora, é saber usar, saber ser bonitinha, arrumada, sabe? Mas também saber ter a beleza interior. E Pedro fala aqui que a mulher tem que ter um espírito manso e tranquilo. Aqui o capítulo 3, do versículo 4, a parte B diz: unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Entendeu? Um grande testemunho que uma mulher, que uma esposa cristã pode dar ao seu marido descrente, é ser mansa e tranquila no lidar. Qual marido que não fica impactado com este tipo de conduta? Não é verdade? O que nós estamos precisando hoje, gente, e tem muitas mulheres angustiadas que precisam observar isso, que precisam serem mais mansas, mais tranquilas, mais dóceis, verdadeiras conselheiras. E qual marido que não vai gostar quando a mulher, ela é dócil, ela sabe falar, é aquela mulher que tem aquela sabedoria. E aqui na sequência do texto, interessante, Pedro ilustra esse ponto citando o exemplo de Sara, esposa de Abraão. E aqui diz: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então Pedro aqui exorta as irmãs cristãs desta carta aqui a se tornarem filhas de Sara, praticando o bem e não temendo o mal. Os exemplos de mulheres piedosas da Bíblia servem de padrão para você, minha irmã, para as mulheres hoje. Olha, pratica o bem, faça o bem, faça o bem. E eu quero começar a terminar e dizer para você que está preocupada: ah, pastor, mas meu marido não quer que eu vou na igreja tal dia. Minha irmã, usa de estratégia. Ah, pastor Eugênio, meu marido é contra eu entregar o dízimo na igreja, pastor. E eu fico minha irmã, fica tranquila. Vou ser rasgado com você aqui. Vou ser rasgado com você aqui, seu pastor até vai apelar comigo. Minha irmã, descansa em paz. Se ele não está querendo que você entregue o dízimo, né? Bom, se você trabalha, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas se por acaso você tem lá uma pensão, ele te dá por mês um valor, calma, irmã, vá orando a Deus. Vá orando a Deus no tempo certo. Se você quer fazer uma doação, se você quer ofertar, no tempo certo, Deus vai trabalhar no coração dele. Não se aveste com isso não, não fique perturbada com isso não. Deus está mais preocupado, sabe com o quê? Com a tua alma, com a alma do teu marido, dos seus filhos, do que dízimo seu, do que dinheiro seu. O problema é que pastor nenhum tem coragem de falar isso. Deus está mais preocupado com a sua vida, é com a sua alma. E quando Deus trabalhar no teu marido, trabalhar com o coração dele, aí quem sabe ele vai liberar. Nossa igreja tem um casal, menina que na época tinha um ministério, ainda tem na nossa igreja, o marido dela não era crente, e ele era contra ela entregar o dízimo. Ela trabalhava, era professora, trabalhava, e ela angustiada, falou: minha filha, não entrega não, vamos orando a Deus. Quando foi um dia, ele mesmo falou: olha, eu gostaria que você então entregasse o dízimo seu. E você não acredita agora, você acredita que ele vai na igreja e sempre entrega uma oferta? Não, nada seja feito por força e violência, minha irmã. Tão preocupada, eu quero não deixa ir na igreja, não deixa fazer aquilo outro. Minha irmã, fica em casa. De vez em quando você vai e fala com ele: bem, eu preciso ir na igreja tal dia, com carinho, com amor, você vai conquistar. Minha filha, não existe nada.
Além de você ser terna, amorosa, sábia, com oração, Deus vai quebrar esse coração de pedra e fazer dele um coração de carne, abençoado. Escute, as mulheres cristãs sofriam muito na antiguidade, especialmente aquelas que criam e confessavam Jesus Cristo. Foi por esta razão que Pedro aqui escreveu o capítulo 3 desta carta. E as orientações de Pedro são para que as mulheres cristãs, casadas com maridos incrédulos, não se divorciem, nem se revoltem contra. O apóstolo exorta aqui a se sujeitar. Sujeita ao marido, ser honestas e respeitosas, exibir a verdadeira beleza feminina, que é o que? O interior do coração. Demonstrar um espírito manso e tranquilo dentro do lar. Eu quero dizer que tem tantas mulheres descabeçadas, inquietas, perturbadas, gastam demais, descontroladas. Como é que vai ganhar um marido para Jesus? As instruções dadas por Pedro aqui servem para todas as mulheres, mas especialmente aquelas que são casadas com maridos descrentes. Então eu quero falar com você, busque força e graça em Jesus para conviver bem e feliz com seu marido incrédulo. Um certo homem saiu em uma viagem de avião. Era um homem temente a Deus e sabia que Deus o protegeria. Durante a viagem, quando sobrevoavam o mar, um dos motores falhou e o piloto teve que fazer um pouso forçado no oceano. Quase todos morreram, mas o homem conseguiu agarrar-se a alguma coisa que o conservasse em cima da água. Ficou boiando à deriva durante muito tempo, até que chegou a uma ilha não habitada. Ao chegar à praia, cansado, porém vivo, agradeceu a Deus por este livramento maravilhoso da morte. Ele conseguiu se alimentar de peixes e ervas. Conseguiu derrubar algumas árvores e, com muito esforço, conseguiu construir uma casinha para ele. Não era bem uma casa, mas um abrigo tosco com paus e folhas. Porém, significava proteção. Ele ficou todo satisfeito e uma vez mais agradeceu a Deus, porque agora podia dormir sem medo dos animais selvagens que talvez pudessem existir na ilha. Um dia, ele estava pescando e quando terminou, havia apanhado muitos peixes. Assim, com comida abundante, estava satisfeito com o resultado da pesca. Porém, ao voltar-se da direção de sua casa, qual tamanha não foi sua decepção, ao ver sua casa toda incendiada. Ele se sentou em uma pedra chorando e dizendo em prantos: Deus, como é que o Senhor podia deixar isto acontecer comigo? O Senhor sabe que eu preciso muito desta casa para poder me abrigar e o Senhor deixou minha casa se queimar todinha. O Senhor não tem compaixão de mim. Neste momento, uma mão pousou no seu ombro e ele ouviu uma voz dizendo: Vamos, rapaz. Ele se virou para ver quem estava falando com ele e qual não foi sua surpresa quando viu em sua frente um marinheiro todo fardado e dizendo: Vamos, rapaz, nós viemos te buscar. Mas como é possível? Como vocês souberam que eu estava aqui? Ora, amigo, vimos os sinais de fumaça pedindo socorro. O capitão ordenou que o navio parasse e me mandou vir lhe buscar, naquele barco ali adiante. É comum nos sentirmos desencorajados e até mesmo desesperados quando as coisas vão mal. Mas Deus age em nosso benefício, mesmo nos momentos de dor e sofrimento. Lembre-se, se algum dia o seu único abrigo estiver em chamas, esse pode ser o sinal de fumaça que fará chegar até você a graça divina, a sua proteção. Para cada pensamento negativo nosso, Deus tem uma resposta positiva. Deus pode tudo.
Quando o sonho se desfaz, Deus reconstrói. Quando se acabam as forças, Deus renova. Quando é inevitável conter as lágrimas, Deus dá alegria. Quando não há mais amor, Deus o faz nascer. Quando a maldição é certa, Deus transforma em bênção. Quando parecer ser o final, Deus dá novo começo. Quando a aflição quer persistir, Deus nos envolve com a paz. Quando a doença assola, Deus é quem cura. Quando o impossível se levanta, Deus o torna possível. Quando faltam as palavras, Deus sabe o que queremos dizer. Quando tudo parece fechar, Deus abre uma nova porta. Quando você diz, não vou conseguir, Deus diz, não temas, pois eu sou contigo. As coisas que aprendi na vida. Aprendi que não importa o quanto eu me importe. Algumas pessoas simplesmente não se importam. Aprendi que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai ferir-me de vez em quando, mas eu preciso perdoá-la por isto. Aprendi que falar pode aliviar minhas dores emocionais. Aprendi que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. Aprendi que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. Aprendi que eu posso fazer em instantes coisas das quais me arrependerei pelo resto da vida. Aprendi que o que importa não é o que eu tenho na vida, mas quem eu tenho na vida. Aprendi que os membros da minha família são amigos que não me permitiram escolher. Aprendi que não tenho que mudar de amigos, e sim compreender que os amigos mudam. Aprendi que as pessoas com quem eu mais me importava na vida me foram tomadas muito depressa. Aprendi que devo deixar sempre as pessoas que amo com palavras amorosas, pois pode ser a última vez que as vejo. Aprendi que as circunstâncias e o ambiente têm influência sobre mim, mas eu sou responsável por mim mesmo. Aprendi que não devo me comparar aos outros, mas com o melhor que posso fazer. Aprendi que não importa até onde eu chegue, mas para onde estou indo. Aprendi que não importa quão delicado e frágil seja algo, sempre existem dois lados. Aprendi que vou levar muito tempo para eu me tornar a pessoa que eu quero ser. Aprendi que eu posso ir mais longe depois de pensar que não posso mais. Aprendi que ou eu domino meus atos, ou eles me dominarão. Aprendi que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário, enfrentando as suas consequências. Aprendi que ter paciência requer muita prática. Aprendi que existem pessoas que me amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar isso. Aprendi que meu melhor amigo e eu podemos fazer muitas coisas ou nada, e termos bons momentos juntos. Aprendi que a pessoa que eu espero que me pise quando eu estiver caído é uma das poucas que me ajudarão a levantar. Aprendi que há mais dos meus pais em mim do que eu supunha. Aprendi que quando estou com raiva, tenho o direito de estar com raiva, mas isto não me dá o direito de ser cruel. Aprendi que só porque alguém não me ama do jeito que eu quero, não significa que esse alguém não me ame com tudo o que pode. Aprendi que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiências que eu tive e o que aprendi com elas do que com quantos aniversários já celebrei. Aprendi que nunca devo dizer a uma criança que sonhos são bobagens ou que estão fora de cogitação, pois poucas coisas são mais humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse em mim. Aprendi que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém, tenho que aprender a perdoar a mim mesmo. Aprendi que não importa em quantos pedaços meu coração foi partido, o mundo não para que eu o conserte. Apenas aprendi as coisas que aprendi na vida. Enxergar algo diferente. Conta-se que uma senhora
apesar de muito bela, tinha um defeito. Suas mãos eram enrugadas, quase deformadas. Durante muito tempo, sua pequena filha, uma menina inteligente, conteve de perguntar o motivo da imperfeição. Alguns anos se passaram e da curiosidade da menina surgiu o seguinte comentário: minha mãe, eu gosto muito do seu lindo rosto, amo seus lindos cabelos, mas não consigo gostar das suas mãos, são tão feias. Então, a sua mãe levantou seus olhos profundos e límpidos, irradiando carinho e fixando os olhos da filha, contou-lhe o seguinte: uma noite, quando você ainda era muito pequenininha e estava dormindo então encolhida em teu berço, na penumbra do teu quarto vi ecoar nas paredes da casa um grito de incêndio. Corri pelas escadas e subi os degraus precipitadamente e encontrei teu quarto em chamas. Me atirei em direção ao teu berço e quando tudo em minha volta ruía, te salvei. Desde então, minhas mãos ficaram assim. A menina ficou em silêncio por alguns instantes. Depois disse: minha mãe, eu ainda gosto muito do seu rosto. Amo seus olhos, admiro seus cabelos e seu corpo. Mas agora gosto das tuas mãos, mais do que tudo. Descobrir, portanto, consiste em olhar para o que todo mundo está vendo e enxergar algo diferente. Dispare seus sonhos. Todos nós fomos criados pelo Criador com capacidade de sonhar. Sonhos não nascem de indiferença, de apatia ou de falta de ambição. Muitas pessoas que venceram na vida começaram mal e travaram muitas lutas penosas antes de chegar lá. O sucesso ocorre geralmente no momento de alguma crise. Sonhos são desejos ardentes. Ninguém está pronto para alguma coisa até que acredite que possa adquiri-la. Fabricar álibis ou desculpas com as quais justificar fracassos é um passatempo nacional. Esse hábito é tão velho quanto a raça humana e tem sido fatal para o sucesso na vida. A desculpa é filha da imaginação do homem. A primeira maior vitória é vencer a si mesmo. O seu sonho é conseguir sucesso e ser feliz? Para obter isso, você precisa de paz de espírito, que só Jesus pode oferecer, e força de vontade. Todas essas provas começam sob forma de impulso e pensamento. Você precisa disparar os seus sonhos. Muita gente passou do fracasso ao sucesso pelo caminho da persistência, do desejo ardente de querer alguma coisa. Você quer ter sucesso? Dispare seus sonhos. Tudo passará. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade são lições necessárias que na terra passam, deixando o espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias,
repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave do pastor das nossas almas, Jesus Cristo, a nos dizer carinhosamente: isso também passará. Guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que toda esta agitação faz parte do propósito de Deus para a sua vida, e tudo um dia passará. Ele sabe que a terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto que, por certo, também passarão. Tudo passa, exceto Deus. A sua palavra permanece eternamente. Coisas que aprendi. Compreendi que viver é ser livre, que ter amigos é necessário, que lutar é manter-se vivo, que para ser feliz basta querer. Aprendi que o tempo cura, que mágoa passa, que decepção não mata, que hoje é reflexo de ontem. Compreendi que podemos chorar sem derramar lágrimas, que um verdadeiro amigo permanece, que dor fortalece, que vencer engrandece. Aprendi que sonhar não é fantasiar, que para sorrir tem que fazer alguém sorrir, que a beleza não está no que vemos, e sim no que sentimos, que o valor está na força da conquista. Compreendi que as palavras têm força, que fazer é melhor que falar, que o olhar não mente, que viver é aprender com os erros. Aprendi que tudo depende da vontade, que o melhor é ser nós mesmos, que o segredo da vida é viver. E uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para a frente. Criadora de minha própria vida,